Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula de perícia. Eu espero que para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiveram, porque não é possível mais continuar com tanta dúvida assim, minha gente, ao passo, né, de termos aí interferência de terceiros. Vamos resolver as coisas entre nós, porque, poxa vida, nós já somos adultos aqui, né? Eu vou começar a aula de hoje, apesar que o assunto não é esse, nós vamos falar sobre as qualidades inerentes ao perito. Vamos voltar aqui um pouquinho para a teoria, porque nós vamos ter a questão do primeiro bimestre dentro das questões da multidisciplinar. E eu não posso ficar só com as partes práticas aqui, porque depois eu vou fazer perguntas sobre teoria sobre essa parte prática e você vai até achar esquisito, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, do comentário da aula anterior, até porque eu quero comentar a resposta. Vocês estão percebendo aqui, ó, que isso aqui foi a resposta da tarefa que eu apliquei. Aqui, ó, está como se fosse eu que fosse resolver a tarefa. Então, o quesito 9 dizia: se fosse a mesma taxa nominal mensal negociada anteriormente, qual seria o valor da dívida? Eu até reproduzi isso em amarelo lá, coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, ó, né? Mas lá no nosso trabalho, né? Lá na aula anterior, eu reproduzi isso. Então, ó, primeiro você pega umas premissas. Quais são as premissas? São as indicações de coisas que são necessárias para a gente resolver o exercício. Então, considerar a taxa, a mesma taxa, 2,7. Considerar o vencimento da operação, venceu no dia 9/4. Então, ali que começa a contar os novos juros, porque ali, em 9/4, o valor da dívida é 47.700. Acabou, é ali, 45.700. A partir dali é que vai contar novos juros. Portanto, por isso que deu 126 dias, ó, já que do dia 9/4 a 13 de agosto. Partindo desse pressuposto, eu tenho o valor da dívida como 45.700, que é considerado o valor presente. Por que presente? Porque eu vou contar juros daqui até o dia 13 de agosto. Então, o dia 9/4 é valor presente, dia 13 de agosto valor futuro. Ou 9/4 é valor líquido e 13 de agosto valor bruto. Eu preciso achar o valor bruto e sobre esse valor bruto aplicar uma taxa para tirar os juros e dar o valor líquido. E esse valor líquido é 45.700. Então, ó, como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos achar o IN. O que é o IN? O IN é o I vezes o N, só isso. I é a taxa, N é o prazo. A taxa é 0,027 para um mês. Portanto, eu vou dividir por 30. Ó, 0,027 dividido por 30. Dividido por 30, eu multiplico por 126, que é o prazo, ó, não é? E aí eu acho 0,1134. Esse é o IN. O I vezes o N, ó. É a taxa do período. Olha como é que, ó, taxa do período, ó. Taxa do período. Veja que não é difícil a matemática financeira, é só você se ligar um pouquinho. Mas não pode bloquear. Você fica, parece que o professor está impondo uma coisa para você. Não. Se você não quiser aprender, você não é obrigado a aprender. Aprende o suficiente para passar e acabou. Mas se você quiser aprender, é isso que você tem que fazer. Abre a sua cabeça. Procure entender o que o professor está ensinando. Olha como que está o resumo aqui, ó. Sendo o valor presente, 45.700. Esse é o valor que eu tenho. Venceu o dia 9/4. Quanto é que eu vou pagar no dia 13 de agosto? Não sei. Eu preciso calcular. Esse é o valor presente. Valor presente. Né? Valor presente, 45.700. E eu vou achar um valor futuro. Ó. Como é que eu acho o valor futuro? O valor presente é o resultado futuro menos os juros, olha. Eu pego o valor futuro, tá aqui, valor futuro, e tiro os juros. Aí sobra o valor presente. Eu sei que o meu valor presente é 45.700, mas eu não sei o valor futuro. Então, se eu não sei qual é o valor futuro, eu vou dizer que ele é 1. Ó, 1. O valor futuro é 1. E os meus juros, 0,1134. Então, tá aqui, ó. Meus juros é 0,1134. Não é isso? Olha aqui, ó. Taxa do período, ó. É a taxa do período. Meu capital futuro é 1, menos o juro, vai sobrar o valor presente, ó. Valor presente, 0,8866. Então, ó, 1 está para valor futuro, assim como 0,866 está para o valor presente. Isso é a regra de 3. Então, ó, na regra de 3, ó, 1
Olha aqui, 1 está para valor futuro, assim como 0,8666 está para 45.700. Não é assim? É o que está aqui, ó. O valor futuro menos o juro dá o valor presente. O valor futuro é 1. O juros é 11,34. 8866 é o valor presente. Então, se eu multiplicar cruzado, né, bate o valor, não é? Então, 1 vezes 45.700 é a mesma coisa que 0,8866 multiplicado pelo valor futuro. Não é assim a regra de 3? Então, ó, pela regra de 3, está aqui, ó, pela regra de 3, multiplicando-se cruzado, os valores são iguais. Assim, 1 vezes 45.700 é igual ao valor futuro multiplicado por 0,8866. Está aqui, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Portanto, o valor futuro, que é o que queremos, é 45.700 dividido por 0,8866, ou seja, 51.545. Eu não sei se você fez os cálculos aí, mas pega os cálculos. Pega isso aqui multiplicado por 11,34, você vai ver que dá o valor do juros. Diminui daqui e vai sobrar 45.700. Isso eu falei lá na aula. Com base nisso, eu disse que qual o valor que a empresa deve pagar? Esse é o quesito 10. Para pagar, tem que pagar isso aqui, né? Então tem que pagar 51.545,23. Porém, lá no quesito número 1, a gente achou uma diferença, que a empresa JB pagou a menos, né? Pagou a menos. Aliás, ó, só para não esquecer, aqui estaria a resposta do quesito se fosse eu que fosse responder o quesito, ó. Nem vou ler porque você dá uma pausa aí e lê, né? Eu tenho que voltar no outro assunto daqui a pouco. Eu não posso perder esse tempo de hoje, que é precioso. Pessoal, quesito 10. Quanto é que eu vou pagar? Vamos lá para as premissas. Eu tenho algumas premissas. Valor do borderô, 45.700, valor do borderô. Data da operação, 2 de janeiro de 2017. Olha aqui, ó. Opa. 2 de janeiro de 2017. Isso aqui é porque está no PDF, gente. PDF é difícil para fazer isso. Tem que fazer bem devagarzinho. Então, 2 de janeiro de 2017. Prazo médio da operação, 96,7046. Despesa, vocês se lembram, era o TAC, taxa de abertura de crédito, mais o IOF. Deu 685. Isso aqui, gente, é lá do quesito número 1. A gente fez isso lá no quesito número 1. Não tem nenhuma novidade aqui. Você já fez isso lá no quesito número 1 e respondeu o quesito número 1 com essa consideração aqui. Valor dos juros, ó. Como foi o valor dos juros? A taxa, olha o IN aqui, o IN, gente, 0,027 dividido por 30, porque ela é mensal, e vezes o prazo, ó, 96,7046. Fazendo isso, eu encontro o IN. O IN multiplicado pelo 45.700 é o valor dos juros. O IN é os juros. Então, dá o valor de 3.977,46. Certo? 3.947,76. 45.700 menos 685 menos os juros deu 40.962. Esse era o valor que a empresa JB tinha que receber. Você sabe que lá na apostila está escrito no quesito 1 que a Factory entregou um cheque de 38.246. Ora, se ela entregou esse cheque de 31.246, ficou faltando um dinheiro lá, 2.715. E essa foi a tarefa que eu passei para você. Você tem que achar o valor presente. Só que aí, ó, vamos verificar. O valor presente, para eu achar, é o mesmo cálculo daqui de cima. Por isso que eu não acho que você tem que ter dificuldade. Professor, mas você não fez mais um exercício, mas está aqui, ó. Eu fiz esse exercício aqui é a cola para você. É só fazer a regra de 3 transformando o valor futuro no 1 e achar o novo IN. Só multiplica os valores aqui, só muda os valores. Não tô bravo, pessoal, tô entusiasmado, porque você sabe que eu gosto disso aqui. Isso aqui é muito bacana para mim, matemática. Então, vê só, gente. Olha só, o valor futuro eu não sei qual que é, mas o valor presente eu sei, é 2.715, ó. Tá aqui, ó, o valor presente é 2.715. Porém, esse 2.715 está em 2 de janeiro de 2017. Não foi lá que foi feita a operação e foi entregue o cheque a menos? Ó, tá aqui, ó.
Ó, valor 2 de janeiro de 2017, entregou 38 mil quando deveria ter entregue 40 mil. Então, esse 2.715,54, ele está no dia 2 de janeiro de 2017. Portanto, ele está aqui. Partindo daqui até a data do ajuizamento, que essa é a pergunta que a gente faz lá, quanto é que tem que pagar? A gente já sabe que deu 51 mil lá, mas tem que descontar esse valor. Quanto que será esse valor? Não sei, vamos ver. Aí, ó, de lá para cá dá 223 dias. Se você observou direitinho, no primeiro período de tempo eu tinha 97 dias, contando o dia cheio. Para cálculo eu contei dias quebrados, mas para contar os dias a gente contou 97. E depois no outro dava 126. 97 com 126 dá 223, concorda, gente? Era só somar os dois prazos. Portanto, esse prazo aqui é o prazo da operação desses 2.715 para achar o valor futuro. Então, vamos achar o IN. Olha aqui, ó, IN. O IN será 0,27, porque é a mesma taxa, não é, gente? É a mesma taxa, ó. Mesma taxa contratual. A pergunta do quesito 10 é essa, considerando as condições contratuais. As condições contratuais são essas, a taxa 0,027. Então, ó, considerando essa taxa aí, dividido por 30, por que dividido por 30? Porque ela está mensal e o prazo está em dias. Vezes 223 dias, eu vou achar meu IN, ó meu IN, 0,20007, né? Ah, aqui acho que tem um zero a mais. Deixa eu fazer uma correção aqui, pessoal. Ó, deixa eu ver se é isso mesmo. Ponto 027. Me ocorreu de ter um zero a mais. Mas vamos verificar. 30 divide 223 vezes. Não, tem um zero a mais aqui. Foi erro de digitação, tá, pessoal? Então é 0,2007. 1 menos. Então, 7993. Aqui tá certo, ó. Aqui tá certo, ó. E aqui tá certo também. Aqui é que tá errado. Mas aqui tá corretíssimo, ó. Nesse aqui tá corretíssimo. Então, pessoal, olha só. O meu IN, 0,2007. Esse é a taxa do período, ó. Taxa do período. Que período? 223 dias. Nas condições contratuais. Então, eu pego o meu valor futuro e falo que ele é 1. Pego os juros, falo que ele é 20,7. 0,2007. Então, 1 menos 0,2007 dá 0,7993. Está aqui, ó. Portanto, esse 7993 é o valor presente, que eu sei que é quanto? 2.715. Está aqui, ó, 2.715. Então, é só fazer aquela regrinha aqui. Eu já fui direto para ela aqui, ó. Essa daqui, pela regra de 3, que aqui deu 51.545. Eu vou fazer isso aí aqui agora, ó. Pela regra de 3, multiplicando se dá o valor certinho, né? Então, olha o que aconteceu aqui. Multiplicando-se cruzados, os valores são iguais. Então, 1 vezes 2.715, ó, 1 vezes 2.715 é igual ao valor futuro multiplicado por 0,7993. Portanto, o valor futuro, que é o que a gente quer, é o que nós queremos, é igual a 2.715 dividido por 0,7993. Não é a mesma coisa que está aqui em cima, gente, ó. Essa mesma coisinha aqui, ó. Mesma regra, é só você seguir a regra. Quando você tiver um aprendizado, passa a incorporar ele na sua cabeça para fazer as próximas que são iguais. Aí você fez isso, você achou o valor novo aqui, ó. Valor de 3.397. Portanto, para responder o quesito 10, ó, considerando as condições contratuais, a dívida da JB na data do ajuizamento é de 51.543, conforme o quesito 9, né? Desse valor, descontando-se a diferença do quesito 1, conforme memória de cálculo do anexo 10. Pessoal, olha, eu coloquei anexo 9 lá em cima e anexo 10 aqui. É só um chute, tá? Não sei qual é o número do anexo que você está usando. Aí, tanto faz, pode ser 6, 7. Você tem que usar os anexos aí na sequência. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Eu sei que o anexo 1 era para calcular o prazo médio da operação. Daí para frente, eu não me lembro mais dos anexos. Então, na hora que eu estou fazendo aqui, eu chutei o anexo. No valor de 3.397. Então, pegando 51.545... que é o valor da dívida atualizada dia 13 de agosto, pela mesma taxa contratual,
desconta-se a diferença que não foi entregue, ó, porque esse dinheiro está lá com a J Cruz, pela mesma taxa contratual, e aí você tem um valor líquido de 48 mil. Então, pelo ponto de vista da justiça, o perito dirá, respondendo ao juiz, que é isso aqui que ele tem que fazer, tá certo? Agora, eu pedi uma questão extra, olha lá. Aí eu disse questão extra. A questão extra é a mesma metodologia. Não ia doer, né? Teve gente que não entregou e disse que não entregou porque não entendeu. Ó, se não entendeu é porque não entendeu esse exercício aqui, que eu fiz lá na aula, gente. Então, aqui está a mesma coisa que seria usada, ou que será usada, você vai perceber agora, que será usada na questão extra. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. A questão extra é, sendo uma dívida negociada com a taxa de 3,15 ao mês nominal e o valor líquido, o valor presente, resultou em 357.225, qual o valor bruto? Isso aqui é o valor líquido, ou o valor presente. Qual o valor bruto? O valor futuro da mesma. Aí, ó, sabendo que o prazo médio é de 176, isso aqui era o que estava escrito lá. Muito bem, vamos fazer o cálculo. Aplica-se a mesma regra, ó, valor futuro é igual ao valor presente dividido por 1 menos IN. Isso aí é a regra de 3 que está lá. E professor, então essa é a fórmula, você vai dar essa fórmula na prova? Não tem fórmula, isso é raciocínio lógico. Eu pego o valor futuro, né? Para achar, eu digo assim, ó, o valor futuro é o valor presente dividido, porque é a regra de 3. Porque eu digo o seguinte, o valor futuro é igual a 1. E o valor presente é 1 menos a taxa de juros do período, ou seja, menos o IN. Isso é a regra de 3, não tem fórmulas. Então, ó, 357.225, que é o valor presente, dividido por 1 menos 0,315, dividido por 30, vezes 176 dias. Esse aqui é o meu IN, ó. É a taxa do período. Taxa do período vai dar quanto? Aqui, ó, 0,18568. Então, eu pego lá, 357 dividido por 1 menos 0. Ó, então, vai dar o valor presente aqui, ó. 357, valor presente, dividido pelo valor presente. Só que aqui é o valor em dinheiro e aqui o valor em unitário, que é o fator. Quando eu dividir, eu vou achar o valor futuro. Ó, tá aqui o valor futuro. Pronto. O valor futuro é 1. Ó. Então, 1 vezes 4.300 e... né? Desculpe, 1 vezes 357.225 é a mesma coisa que 438.402 multiplicado por 0,814.833. Regra de 3. Tá certo? Então, esta aqui era a questão extra 11. E a questão extra seguinte, que era 12, olha, gente, era calcular quem? Calcular a taxa, melhor, calcular o valor futuro da operação. Tava aqui, ó, né? Operação da diferença. Então, é o que a gente fez lá em cima. Eu só reproduzi aqui para ficar, mas a gente já fez, ó. Calcular o valor futuro em 13 de agosto da diferença que esqueceu lá no quesito 1. Tá certo? Então, já calculei isso ali em cima, prazo 223, achou o IN, diminuiu, deu isso, pega o 2.715, divide pelo fator aqui, acha o valor futuro, tá certo? E assim está terminada essa questão. Espero que vocês entendam isso, e quem quiser, vai lá na minha apostila de matemática financeira, pessoal, que lá tem um monte de questões, tá certo? www.jovibarbosa.com. Lá no jovibarbosa.com você acha na minha página, né? Você está no portal, você acha o ícone das apostilas. Vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, jovibarbosa.com, tá aqui, ó, jovibarbosa.com. Aqui, ó, tá apostilas, ó, vou clicar para você ver, eu tô na internet, ó, vou clicar. Foi aqui, ó, para Recanto das Letras, apostilas. Olha lá, ó, apostila de matemática financeira. Onde é que tá? Tá aqui, ó. A apostila, aqui, ó, apostila de matemática financeira. Se eu clicar nela, você vai perceber aqui, ó, baixar, ó, clicou aqui, ó, baixar, certo? Ó, vou baixar só para você ver, eu já tenho ela aqui, mas depois eu, ó, pronto, aqui, ó. Então aqui você tem uma série de exercícios que você pode praticar. E não vai pagar nada, gente, é de graça, tá aí, ó.
Olha quanta coisa tem aqui para a gente aprender. Ó, tem exercício adoidado aqui. Olha, por exemplo, aqui, ó. Quais os juros que renderá um capital de 1.000? Depois, esse exercício está numerado aqui. Lá na página, lá no final, eu tenho as respostas dos exercícios. Se você chegar lá embaixo, tem um anexo com todas as respostas dos exercícios lá. Deixa eu ver aqui se chego aqui, mas você vai ver. Olha lá, a resposta dos exercícios. Ó. Sobre juros simples, juros compostos. Tá vendo? Aqui tá as respostas, ó. Tá vendo? De 1 a 166. Ou seja, eu tenho 166 exercícios aí. Entra lá, gente. Entra lá e aí você vai aproveitar bem, tá certo? Então vamos para o assunto de hoje, dessa aula aqui, tá certo? Que eu já andei com a metade aí só para rever essa questão para vocês. Mas agora nós vamos falar sobre as qualidades inerentes ao perito, só para ter uma questão teórica, senão não posso aproveitar isso na multidisciplinar, tá certo? Então, ó, primeiro, gente, nós estamos partindo do pressuposto que esse perito judicial é uma pessoa honesta, é muito importante, porque ele é auxiliar da justiça. Auxiliar da justiça. Ele exerce um munus, até coloquei essa expressão lá na petição que eu respondi para vocês. Munus quer dizer serviço, tá certo? Munus. E ele é chamado de expert. O expert aqui não se traduz como esperto não, tá, gente? Se traduz como conhecedor. O expert é um conhecedor. Então, por ser um conhecedor, ele tem que ter algumas qualidades inerentes. E por ser um expert judicial, ele tem que se reportar ao juiz, ele tem que ter algumas qualidades importantes. Então, por exemplo, aqui, ó, honesto. Toda pessoa tem que ser honesta, mas o perito, nossa, aí ele não pode falhar nesse quesito aqui, ó. Nessa questão, ele não pode falhar. O trabalho do perito, né, exige conhecimento de normas. Se ele não conhece as normas, ele tem que declinar, dizer que não quer fazer o trabalho. A honestidade aqui não está somente na questão financeira, de pegar o dinheiro e fazer o trabalho. Não é isso. Porque eu posso pegar o dinheiro e de repente não fazer o trabalho, estou sendo desonesto. Mas não é isso. Ele tem que ser honesto totalmente. Ele conhece as normas, ele tem que exigir, ó, ele tem que cumprir as normas. Né? O seu trabalho é cumprimento de normas. Portanto, se ele não conhece determinado assunto, não sabe fazer correção monetária, ele não aceita o serviço, pessoal. Não aceita. Certo? Então, o perito tem muitas vezes que se vê envolvido em litígios de grandes e pequenas quantias e não pode deixar se envolver pelos valores. O que acontece aqui? E mais uma vez, você fala, não, mas ali, está falando de valores, então é questão da honestidade em relação ao dinheiro. Não. É que é o seguinte, às vezes o perito não tem condições de fazer determinado trabalho, mas como os honorários podem ser grandes, 50 mil, 60 mil reais, o que ele faz? Opa, vou aceitar esse trabalho. Então, ser honesto, olha aqui, ó, ser honesto, então, é o caminho mais correto e seguro para desenvolver uma boa perícia. Você tem que fazer as coisas de acordo com o seu conhecimento. É lógico que essa honestidade quanto a dinheiro também tem que ser contada, não resta nem dúvida. Justo, o que é isso? É obrigatório ao perito ser justo. O juiz é justo, deve ser justo, né? A gente sabe que tem muitos juízes aí que não são, mas o juiz deve ser justo, porque justiça, justo, justiça, né? Porém, nas lides e disputas judiciais, deve ser mais ainda. Todo homem deve ser justo, mas o perito deve ser mais ainda. É o início, né, para que possa ser respeitado. Cada vez mais o perito justo será respeitado. Aí está escrito aqui, ó, essa justeza do seu trabalho, quer dizer, uma coerência, não é? Vai alicerçar, vai dar princípios para que o juiz nomeie esse perito para outras perícias no futuro. Né? Então, primeiro, não se pode transferir patrimônio indevidamente. Se uma pessoa deve 100, eu não posso dizer que essa pessoa deve 200. Ou dizer que a pessoa deve 98. Ela deve 100. Por isso que naquele trabalho agora há pouco a gente falou da diferença. Ó.
Quanto deve pagar? Perguntou o juiz. Bom, então ele deve pagar 51 mil, mas tem que descontar 3 mil e pouco lá que a outra empresa deixou de entregar. Está devendo. Então, aquilo que está devendo se compensa agora. Aí está a justiça. Se o juiz vai condenar ou não, é outro problema. Se o juiz falar assim, olha, seu perito, o senhor falou isso aqui, mas eu não vou concordar com o senhor, porque esses 3 mil reais aqui, esses 2.715, a empresa deveria ter reclamado lá na hora. Não reclamou, morreu. Problema do juiz. Mas o perito, com base nessa justeza, ele vai a fundo e diz a diferença, e diz qual é o valor da diferença. Diligente. Bom, a gente já falou em questão de diligência como sendo uma questão de responsabilidade. Então, ó, o perito, ele tem que ter uma clareza nas coisas, né? A busca da justiça rápida é um dos caminhos perseguidos pelos litigantes. Todo mundo que está brigando na justiça quer a justiça rápida. A diligência do perito certamente está presente na caminhada da qualidade. Ou seja, quando ele está fazendo um trabalho bem feito, ele está sendo diligente. A diligência, gente, pode significar sair de um lugar para ir buscar informação em outro. Eu vou fazer uma diligência. Eu vou sair do meu escritório, vou até a empresa para colher uma cópia do balanço para eu analisar. Isso é diligência. Mas a diligência também pode ser aquilo que nós fizemos com aquele 2.715. O juiz não perguntou quanto que eram os 2.715, mas o perito alertou o juiz. Olha, seu juiz, tem 2.715 lá atrás que a empresa não reclamou, mas que ela está perdendo dinheiro. Então, se hoje tem uma pendência judicial aqui, ó, eu vou calcular, atualizar o valor presente pelas mesmas condições contratuais, e aí o senhor desconta. Dos 51 mil que a JB deve, fica para pagar 48 só. Isso é uma diligência. Foi diligente o perito, porque ele foi lá e buscou, tá certo? Não se pode olvidar que em todo trabalho, quem está em jogo, em primeiro lugar, é a justiça. Então, não se pode descuidar disso, né? A justiça. Então, o que é justo? Pagar 51 mil, ou pagar 48, ou pagar 73 mil? O que é justo? Aí o juiz pergunta, sendo as mesmas condições contratuais, quanto que o senhor, seu perito, acha que tem que ser pago? Aí o perito vai lá e faz aquele cálculo que a gente já fez e explicamos agora há pouco. Imparcial. Imparcial. Parcial quer dizer parte, vem de parte, ó. Parte A, parte B. O imparcial quer dizer que não toma parte de nem parte A, nem parte B. Isto é imparcialidade. Ou seja, o perito não se interessa pelo problema de cada um. Ele não pode se compadecer, fazer o trabalho técnico, como foi feito ali, ó, nos 2.715. Então não podia dizer assim, mas ele não reclamou, agora perdeu. Não. Por quê? Porque ele é imparcial, ele está só observando. Agora quem vai decidir é a justiça, é a sentença, ó. É o juiz que vai fazer. Então, você, como perito, dá todas as condições ao magistrado, que é o juiz, para ele decidir com lisura, qualidade. O seu trabalho tem lisura e tem qualidade como perito. O juiz julga do jeito que ele quiser. Se ele quiser pagar 51 mil, é problema do juiz, né? Não é o perito que decide. Independente. Isso aqui é uma qualidade importante, porque o perito não pode sofrer interferência. Então, quando você está fazendo uma perícia, vamos supor que você está fazendo uma perícia, aí você é convidado para uma festa. Aí a pessoa fala assim, ó, vamos numa festa. O perito não pode ir numa festa? Pode. Só que aí você fala assim, onde é a festa? Você é perito. Aí o seu colega que te convidou para a festa, seu amigo, fala assim, ó, é lá na empresa JPM. JPM? E rapaz, estou fazendo uma perícia com essa empresa aí. Onde que é lá? É lá no Jardim Liberdade. Ui, lá mesmo, rapaz, eu estou fazendo uma perícia. Mas ninguém sabe, vamos lá. Melhor não. Perito independente. Porque se ele for lá nessa festa e começar a conversar com as pessoas, tal, de repente ele pode se envolver com as pessoas e aí esse envolvimento pode atrapalhar a sua consciência
e lhe causar interferências. Então, o perito independente é aquele que não sofre, ele faz o julgamento de acordo com a sua consciência, sem interferência de nenhuma das partes. Normalmente aqui, a gente pode também levar em consideração quando uma parte quer comprar o perito, né? Vai lá e fala, seu perito, dá uma força para mim aqui, que eu te... né? Isso aí já deixou lá em cima, a gente já deixou de ser honesto e tal. Então, a independência significa mais a influência, não tem nada a ver com a honestidade, né? Aí você poderia pensar assim, mas eu posso ir na festa e não me envolver emocionalmente com nenhuma das partes. Sim, você pode fazer isso. Mas aí a gente vai estudar uma outra coisa mais tarde, que se chama deontologia, que está mais ou menos atrelado ao princípio da honestidade e da moral, da ética, no exercício da profissão. Há um ditado, um brocado jurídico, que diz o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Isso aí é um brocado jurídico, que quando a gente estuda direito, todo mundo fala isso. Ou seja, a mulher de César, ela é honesta, mas ela não vale só isso. Ela precisa demonstrar, precisa parecer honesta. Ou seja, se ela sai ali na festa dançando com todo mundo, de repente pode não estar parecendo honesta. Vai o César lá e corta a cabeça dela. Paciente. Então aqui também tem uma questão. O perito tem que tomar cuidado. Ele precisa cumprir prazos, etc. E tal, mas ele não pode fazer as coisas de maneira atabalhoada. Ele tem que trabalhar numa função, na sua função com uma coerência incrível. Então, ao ser alcançado ou alçado na função magnânima, ou seja, honrada, né? Função honrosa de ser perito, o profissional da contabilidade, né? É um auxiliar do juiz, auxiliar da justiça. A gente já falou isso ali atrás um pouco. Leva consigo apreensões, cumprimentos de prazo e até problemas particulares que o acompanham. Porém, nunca pode ser impaciente. Quanto à atividade pericial, ele tem que ter cautela nas coisas, não pode atropelar as coisas. Então é importante que as partes de litigância, ele também tem angústia, né? A parte tem aflições, ansiedades, preocupações, mas o perito deve ser humano, cortês e tolerante, paciente e resolver as coisas de acordo com a técnica e não se envolver emocionalmente com as pendências que cada parte possa ter. Respeitador, da mesma forma, aqui está ligado um pouco a paciência com o respeito, tá certo? Ser respeitoso é respeitar a dignidade alheia. Então, se uma parte faz um questionamento qualquer sobre o laudo, ele não pode ficar chateado, mas aí não vou responder, petulante, essa parte aí, seu juiz. Não, ele tem que considerar as coisas do ponto de vista técnico. Todo mundo tem que ter educação para trabalhar com a justiça. Não se pode partir para estupidez, digamos assim, certo? Então, mais ainda sendo perito. E discreto. Aquela questão que eu falei do churrasco agora há pouco, e o cara foi convidado, também cabe aqui, Entendeu? Ele exerce um cargo, a função dele é de expert, ou seja, uma pessoa que entende muito das coisas. Então ele não pode sair por aí dizendo para todo mundo que ele está fazendo, fiz uma perícia da empresa A ali, os caras vão ter que pagar 800 mil reais, vão perder até as calças. Não pode, pô. Ele tem que ser discreto. Ninguém sabe que ele está fazendo perícia de ninguém, só o juiz. Ninguém, a não ser o colega do escritório, né? Que vai lá ajudar nos trabalhos, de repente participar dos honorários e assim por diante. Agora, essas qualidades ele não pode, ele tem que resguardar, porque isso também está atrelado à deontologia, né? À descrição. Perspicácia. A perspicácia é uma coisa, é a observância, né? Perspicácia é a pessoa que pega no ar, ou seja, tô ligado, né? Quando uma pessoa está ligada, ela é perspicaz. Então, é sentir todo o ambiente que está passando. Hoje, nós com essa situação do coronavírus, né?
tudo que está acontecendo aí. Eu preciso ser perspicaz, porque senão eu vou me suicidar, porque as coisas estão ficando complicadas, né? Então é melhor eu tomar um pouco de consciência das coisas aqui e ser coerente, não ficar acreditando em tudo e ter um pouco de raciocínio aí nas coisas. Não posso sair por aí, né, fazendo estardalhaço e esquecendo que por trás das palavras às vezes tem um ser humano. Então eu preciso sentir as coisas e ser perspicaz é desconfiar das coisas, porque chegar a falar aquilo que os outros falam nem sempre reflete a realidade. Às vezes as pessoas estão falando mentira e aí você repete a mentira, chamado fake news, né? Então, o perito precisa ser observador, curioso, quando na busca da verdade, porque aí que tá, ele trabalha com a verdade. Fake news não é verdade. Então é importante que tenha sempre em mente que as partes não podem falar totalmente a verdade. Então o perito parte do pressuposto que a parte pode mentir, porque ela está defendendo o direito dela, ela quer mais dinheiro. A outra parte também pode mentir, porque ela também quer mais dinheiro. O perito busca o aspecto técnico e gera a sua prova, porque o perito vai levar para o juiz o quê? Elemento de prova. Então essa perspicácia significa mais ou menos isso, discernir o que é verdadeiro por trás das coisas que estão sendo faladas. E por fim, pessoal, competente, né? O perito tem a competência. Muita gente às vezes confunde a questão da competência, mas nós agora, daqui para frente, não vamos mais confundir. Você já fez inclusive um exercício em que o quesito 2, o quesito 3 eram quesitos cuja resposta iniciava pela palavra prejudicado. Por quê? Porque o perito não era competente para falar sobre aquele assunto. Competente ali não significa que ele não entende do assunto. Significa que não compete a ele, não é da alçada dele, é outra pessoa que tem que falar, o juiz. Falou em leis, é o perito, é o juiz que tem que falar e não o perito. Falou em contabilidade, aí é o perito contador. Falou em medicina, não é o perito contador, é o perito médico. Então, a competência, ela pode estar ligada ao conhecimento e pode estar ligada à responsabilidade, ao ambiente de trabalho, aquilo que compete a ele. Então, se passar da competência dele, né, ele tem que dizer, não quero mais esse cargo, não aceito esse cargo. Ou então não responde esse quesito. Então, a falta de conhecimento técnico gera a incompetência. Falta de conhecimento técnico gera também a incompetência. Então, não compete, porque o cara não tem o conhecimento suficiente para responder o quesito. Percebe, gente? Então, vou ficar por aqui. Pessoal, a gente vai voltar a fazer exercícios, tá certo? Mas essa parte teórica eu preciso porque vai lá para as questões multidisciplinares. Também tem lá questões logo no começo, né? Questões de conceitos, de perícia. Lembra que tudo aquilo que a gente estudou lá na questão conceitual, inclusive questão de conceito de matemática financeira, tá? Tudo isso pode cair lá na nossa prova multidisciplinar, porque na multidisciplinar, infelizmente, eu não posso colocar cálculos para você fazer cálculo com calculadora, porque não é permitido fazer isso lá. Mas, nós temos outros exercícios. Por exemplo, talvez a gente faça esse exercício na próxima aula. Eu vou passar alguma coisa que vou estudar. Qual que é o melhor? Esse aqui é o quinto, né, que a gente já fez. Mas tem outro aqui, por exemplo, a amortização de contratos, né? Então, a gente pode trabalhar aí. E tem correção monetária ainda para estudar, tá certo? Então, pessoal, por enquanto, por hoje é só. Eu vou passar aí uma tarefinha para você fazer para a questão da aula, tá certo? Presença. Você responde no segundo dia. E depois, em seguida, vem a próxima aula. Beijo no coração de todos. Não tenham ressentimento com ninguém. Vamos em frente, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.